Eu confesso para você que gravar esse vídeo foi um desafio para mim, editá-lo também e postar também. Você vai entender o porquê ao longo desse vídeo, mas eu mencionei esse professor como referência ao longo das minhas falas. E eu gravei esse vídeo que você está prestes a ver no dia 19 de outubro e eu estava editando no dia 2 de novembro, ou seja, no feriado de finados. E aí, por um acaso realmente, eu entrei no Facebook, coisa que eu não faço rotineiramente, e aí eu entrei no Facebook da esposa do Michael Tamor e eu descobri que ele havia falecido no dia 24 de outubro. E isso me marcou profundamente porque eu poderia ter gravado esse vídeo em qualquer outra data, e eu gravei especificamente no dia 19, ele faleceu no dia 24 e eu estava editando o vídeo no feriado de finados, porque era a data que eu tinha disponível para poder fazer essa edição. Então, isso me mostra ainda mais como que a gente está conectado com essa existência maior, que realmente a morte é somente uma etapa, que a vida continua depois daqui, e eu tenho certeza que os elementos que eu compartilhei, as histórias que eu compartilhei nesse vídeo vão te ajudar de alguma forma a sentir uma leveza e a conseguir conduzir a sua vida com mais tranquilidade. Espero que te ajude e vamos pro vídeo. A única e maior certeza que todo mundo tem, ou pelo menos deveria ter, é que essa vida tem um fim. Eu, como Rafael Leto, vou chegar a um fim. A sua vida também vai acabar, mas somente essa vida física. Eu, como Rafael Leto, termino um dia, só que a vida continua, a vida é eterna. Você já viveu antes, você vai viver mais muitas vidas pela frente, talvez aqui na Terra, talvez em outras dimensões, talvez em outros lugares também. Só que a gente conversa muito pouco sobre isso, e o objetivo desse vídeo é tirar muito dos tabus, muito dos medos e muito dos mitos em relação a isso, e eu vou trazer alguns professores muito importantes, né, que eu já estudei, alguns conhecimentos que eu já tenho, que eu já internalizei dentro de mim, para poder te apoiar nesse momento de transição também, te dar mais tranquilidade em relação à vida em si. E o primeiro professor que eu quero trazer é o Paramahansa Yogananda. Eu não sei se você já ouviu falar nesse cidadão ou nessa obra, né, Autobiografia de um Yogi. É um livro que realmente transformou a minha vida. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Se você quer saber mais e aprofundar nessa obra, né, é só clicar nesse card que está aqui em cima. E esse livro e essa pessoa, assim, tem uma importância muito grande mundialmente falando. E impactou positivamente, para você ter ideia, uma das maiores mentes que existiu no século passado e nesse século, que foi Steve Jobs. Ele lia esse livro todo ano e pediu para pessoas que fossem ao funeral dele ganhassem uma cópia desse livro, para você ter noção do tamanho da importância dessa obra. E uma coisa muito importante que o Paramahansa Yogananda fala é que é muito importante você praticar ao longo da sua vida a gestão das emoções, a clareza dos pensamentos, a conexão com a sua intuição, a conexão com Deus, para que quando chegar o momento dessa transição, você faça essa transição com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais serenidade. Porque eu vejo que aqui no Brasil, na sociedade ocidental de uma forma geral, a gente não conversa sobre a morte. É uma coisa muito tabu, é uma coisa que a gente evita ao máximo, só que é uma certeza. Não tem como você fugir dela. A gente estuda e desenvolve técnicas e tecnologias para prolongar a vida, o que eu acho super saudável, só que a gente vai prolongar algo que vai acontecer uma hora ou outra. Então é muito importante a gente conversar sobre isso e já começar a ter clareza da importância desse momento de transição para que ela aconteça com leveza e a próxima que se inicia você chegue com muito mais recursos lá, digamos assim. E nesse livro especificamente, tanto o Yogananda quanto os mestres dele tiveram consciência de estar perto do momento de transição, ou seja, eles sabiam que eles iam morrer. Eu não sei se você já teve alguma experiência assim, mas eu já tive com duas pessoas. Uma delas era um amigo meu, eu era bem próximo dele, e quando a gente encontrava eu sempre tinha essa sensação no meu peito de morte, de alguma coisa vai acontecer, um medo que eu não conseguia entender até no dia que realmente ele chegou a falecer. E aí depois, eu olhando para trás, eu consigo entender o que eu estava sentindo, o que eu estava percebendo, né? A morte é algo natural e quando você começa a se conectar com a sua intuição, você vai tendo mais uma sensibilidade assim, né? Uma outra pessoa foi um familiar meu e quando essa pessoa estava prestes a morrer, ela sabia um dia antes que ela estava chegando perto do fim, ela começou a fazer alguns ajustes, ela começou a cantar, ela começou a mudar o comportamento dela porque estava chegando perto desse momento de transição. E o outro grande professor da área de espiritualidade que eu admiro demais é o Michael Tamura,
Tamura, e ele escreveu esse livro, né, Você é a Resposta, Descobrindo e Vivendo o Propósito da Sua Alma. Ele é um professor muito clarividente, ele tem as habilidades psíquicas muito desenvolvidas, e ele é professor há décadas nesse tema. E ele já teve várias experiências quase morte. Eu não sei se você já ouviu falar esse termo, mas é quando uma pessoa morre durante um tempo, durante alguns minutos, alguns segundos, e depois ela volta à vida e ela lembra dessa experiência que ela teve enquanto ela estava morrendo. Tanto o Michael contando das experiências dele, porque ele teve 3 da vez que eu vi o podcast dele, eu acho que ele teve outras depois, quanto alunos dele ou relatos de outras pessoas para ele, é que nesse momento de transição, quando você está quase morrendo, existe uma releitura de toda a sua vida. É como se passasse um script muito detalhado daquele momento que você viveu como esse ser humano. E a noção de tempo ela é distorcida, ela não acontece igual a gente entende aqui cronologicamente. É como se você conseguisse ver anos e anos e anos e anos em poucos segundos. E aí sempre tem uma entidade espiritual guiando esse processo, mostrando o que você fez, o que você gostaria de ter feito diferente, quais são os aprendizados, mostrando como se fosse realmente uma lição, porque uma vida parece muito tempo pra gente, mas é que a gente tá com a mente muito fixa. A mente universal, a vida eterna, ela é infinita, ela é gigantesca. Então não tem como você mensurar esses anos como sendo muita coisa. Uma dessas experiências quase morte, o Michael Tamura estava dialogando com essa entidade espiritual que tinha muita luz, que é aquela famosa luz no fim do túnel, e essa entidade espiritual falou com ele, ó, o objetivo dessa vida já foi cumprido. Você quer vir pro lado de cá, ajudar do lado de cá e depois voltar na próxima encarnação, ou você quer voltar para essa vida física? E aí ele perguntou, como que eu vou ajudar mais a humanidade? E a entidade respondeu, voltando para esse corpo e continuando com o seu trabalho. Ele falou, então beleza, me manda de volta. E foi quando ele tinha infartado na academia. E aí ele infartou, teve um problema muito grave no coração e precisou fazer cirurgia de peito aberto e tal. E teve um período de recuperação depois, mas ele lembrando dessa experiência, né? E ele fala que é um momento de muita paz, é um momento de muita leveza. Por mais que você tenha cometido várias coisas que você não se orgulha nessa vida, essas entidades espirituais têm muito amor, têm muito entendimento, têm muita compaixão. E uma coisa que ele falou é que é muito importante você manter a calma nesse momento também, nesse período de transitar para o outro lado e levar essa leveza com você, porque como não tem dimensão de tempo, o seu pensamento junto com o pensamento do passado, que vai juntar com o do futuro, e você já começa a criar uma bagunça. Quando você faz essa transição mais leve, você aceita, você trabalhou as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos nessa vida, você faz essa transição com mais leveza. E aí você consegue acessar uma vibração mais elevada, você fica com essas entidades espirituais que vão conseguir te ajudar a entrar na próxima encarnação com muito mais tranquilidade, com muito mais serenidade e clareza do seu propósito. E aí os primeiros anos dessa próxima vida, você vai chegar com mais recursos, você vai passar por menos dificuldade, você vai conseguir aproveitar mais. À medida que a gente está conversando aqui, eu tô vendo que algumas pessoas estão ficando realmente muito incomodadas. Realmente não é uma conversa fácil, só que é um tema que a gente tem que abordar para poder tirar esses tabus e deixar esse caminho mais livre para você fazer essa transição. E aí, para finalizar esse vídeo, eu tenho 3 recomendações muito importantes para você. A primeira delas é que você ore com frequência, faça sua oração, converse com Deus, com o universo, como se fosse uma pessoa muito próxima a você. Estreite essa relação, porque por mais que você tenha consciência das suas ações, das suas atitudes, do que você fez, do que você não fez, tem pontos cegos. E somente o Criador consegue te dar essa visão toda, e você precisa manter essa conexão muito clara, muito presente para você fazer essa transição com mais leveza. O segundo exercício é que você medite, faça exercício de autoobservação, analise as suas emoções, analise os seus pensamentos, realmente separe um tempo para você ficar de olho fechado, observando esse movimento interior. Tenha essa clareza de tudo o que acontece dentro de você, porque você é um ser humano ilimitado, você é um ser humano espiritual. Então você precisa fechar o olho para trazer toda essa energia que você coloca para fora, visualizando, entendendo fora, e trazer para dentro para você construir essa clareza interior. E terceiro, trate esse assunto agora da morte com mais leveza. Entenda que é uma transição, porque você já esteve morto antes de você nascer. Pense sobre isso. Antes de você entrar nessa vida, você estava morto antes de você nascer. E o período de nascimento, ele também é uma morte. E aí você começa a adentrar pela vida, você vai navegando, e entenda que no final vai ser uma transição leve, porque você conseguiu construir o seu aparato emocional, mental e espiritual. Espero que esse vídeo tenha clareado para você esse caminho, trazido paz para você. Ficou claro para você? Tá fazendo sentido? Você concorda ou discorda de algum ponto que eu trouxe aqui? Coloca aqui embaixo nos comentários. Espero que essa conversa nossa aqui tenha te ajudado a trazer
mais leveza e agora é realmente praticar, é perder esse medo desse momento de transição, mas manter consciente das suas ações que você está fazendo aqui agora. E se você quer elevar a sua vibração e expandir a sua consciência para atrair bênçãos para sua vida, eu recomendo que você baixe a minha meditação gratuita, porque eu gravei exatamente para isso. É uma meditação muito poderosa, basta você clicar no link que está na descrição para você baixar gratuitamente a sua meditação. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like aí, se inscreva no canal que eu estou sempre postando conteúdo para te ajudar a desenvolver mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Se você quer meditar, mas não sabe como, eu gravei esse vídeo te ensinando o passo a passo completo, tudo que você precisa saber, e eu ainda te guio numa meditação. Então clica nesse vídeo que você vai ter todos os recursos necessários para começar a meditar. Obrigado e até breve. Um abraço.